Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, o panorama do Novo Testamento. Nesta lição vamos estudar sobre o mundo greco-romano e sua influência na construção do Novo Testamento, nos escritores, em toda a estrutura, que trouxe a realidade do Novo Testamento para nós, em como influenciou a chegada do Evangelho até nós, toda a cultura desse povo na chegada do Evangelho, como nós já estudamos também a cultura judaica na lição passada. Então vamos orar para que tudo que seja falado aqui seja não de nós mesmos, mas do Senhor para os nossos corações. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Senhor, é nosso desejo que esta palavra encontre guarida em nossos corações, Senhor. Que onde quer que as pessoas estejam a ouvir esta palavra, sejam edificados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor Deus, porque em Tua sabedoria, Tu escolhestes o lugar e o tempo perfeitos para a vinda do Teu Filho ao mundo. Senhor, Tu preparaste o caminho, Tu preparaste o momento, Senhor, que era o momento ideal, o lugar adequado para que o Senhor Jesus estivesse e o Evangelho fosse propagado ao mundo conhecido da época. Muito obrigada, Senhor, porque o Teu plano é perfeito, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável sempre para nós, mesmo que nós não vejamos assim. Ó Deus, muito obrigada, muito obrigada. Que o Senhor use, Senhor, a Tua serva que ora fala contigo, para a transmissão da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia e que o Evangelho, que a Tua palavra ache lugar em nossos corações. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém, amém. Em Gálatas, irmãos, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 e verso 4, um texto que nós temos usado como base para essas duas lições, tanto para a lição que nós falamos sobre o mundo judaico, como para esta lição do mundo greco-romano. Diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nós já estudamos o mundo judaico e agora vamos estudar o mundo greco-romano. Precisamos, então, gostaríamos de atingir esses três alvos da lição. Intelectualmente, nós vamos entender de que forma esses elementos da cultura grega e da cultura romana influenciaram na construção do Novo Testamento, na escrita, na produção, na mente, na vida dos homens que escreveram o Novo Testamento, que viveram com Jesus Cristo, na vida do próprio Jesus Cristo, na propagação do Evangelho. Precisamos também reconhecer como é que a cultura daquele mundo, a cultura que foi influenciada tanto pelos gregos como pelos romanos, a cultura vigente naquele momento, entender que Deus age pela cultura e através da cultura. Nós não fomos aculturados ao receber o Evangelho, Nós aqui, baianos, da cidade do Salvador, nós vivemos dentro de uma cultura e nós recebemos o Evangelho e continuamos aqui vivendo com a nossa cultura e nós não deixamos de viver na nossa cultura. Mas Deus age em nós e conosco, mesmo na nossa cultura. E a nossa cultura também influencia na pregação do nosso Evangelho. Então, a nossa própria cultura influencia a pregação do Evangelho, assim como a cultura greco-romana, que era a cultura vigente na época, influenciou a pregação do Evangelho naquele tempo. E precisamos também, ao fim desta lição, irmãos, conseguir listar os meios pelos quais nós podemos aproveitar os pontos da nossa cultura para falar de Cristo.
que nós podemos usar da nossa própria cultura para falar de Cristo? Eu gostaria que os irmãos já fossem pensando enquanto estudamos essa lição. O que nós podemos usar da nossa cultura para falar do Senhor Jesus Cristo, né? O que é a nossa cultura, né? O que é a cultura baiana? O que é a cultura soteropolitana, se você é de Salvador da Bahia, como eu sou? Se você que está me ouvindo é de outro lugar do Brasil, como é a cultura na cidade em que você vive? Qual é a cultura do seu povo, aí onde você vive? Então, de que formas a sua cultura pode ser usada, ser aproveitada para a propagação do Evangelho, porque Deus usa a cultura, Deus age com a cultura, através da cultura e pela cultura para a propagação do Evangelho. Então, assim como os judeus, nós já vimos na lição passada, eles contribuíram para a formação do Novo Testamento, os gregos e os romanos também o fizeram. Nós sabemos, nós brasileiros, né, somos herdeiros, fortemente herdeiros da cultura grega, assim como da cultura romana, na língua, na filosofia, na política, nos costumes. Nós temos ainda na nossa cultura brasileira muito desses dois povos, tanto pelos estudos, né, como pela nossa própria herança. Temos muito desses dois povos em tudo aquilo que nós vivemos, e vamos entender também por que eles foram tão importantes na expansão do Evangelho naquele tempo. Então, as contribuições gregas. Vamos lembrar, né, que o imperador Alexandre, o general Alexandre o Grande, ele conquistou grandes áreas, né? Embora não tenha existido um império grego em termos políticos, mas a área que Alexandre o Grande conquistou foi muito grande, e ele foi um império intelectual vivo muito grande, e o é até hoje, né? Embora Alexandre não tenha tido o prazer de ver o seu projeto helenista, esse nome helenista vem da palavra Helene, que é helenizar, e helenismo, né? Helene, que é Grécia em grego, né? E daí vem a palavra helenismo. A palavra Helene é Grécia em grego, e daí vem a palavra helenismo, que nós já vimos várias vezes, né? Os helenistas, a Bíblia fala algumas vezes dos helenistas, que são justamente os gregos. E o projeto helenista era justamente de tornar todo mundo conhecido um mundo grego, né? Um mundo grego. Quando Alexandre morreu, ele ainda não tinha conquistado, ele ainda não tinha tornado todo mundo conhecido grego, mas à medida que ele avançava, que ele conquistava um povo, ele implementava o seu programa, ou seja, ele implementava a religião e a língua grega àquele povo. Então a cultura grega, ou seja, a religião e a língua, que são elementos mais importantes na cultura, foram expandidos por uma grande parte do Egito e da Ásia, influenciando de grande maneira o Ocidente, de onde a nossa sociedade tem as raízes, o pensamento e a cultura até hoje, né? Então, a língua grega tem uma grande importância. Se nós pensarmos hoje, quando nós estudamos, né, eu sou professora de língua portuguesa, então no 9º ano, normalmente nas escolas, nós ensinamos para os estudantes a formação das palavras, e nós estudamos uma série de prefixos e sufixos e radicais gregos e latinos aos nossos alunos, e eles, em tese, aprendem esses radicais, prefixos e sufixos gregos que formam nossas palavras. A maioria das nossas palavras hoje são formadas a partir dos radicais gregos e latinos, né? Palavras que nós usamos até hoje. Então, a língua grega foi a língua que serviu como base também para muitas línguas, porque ela foi feita como tomou, né, os lugares que Alexandre dominou.
Ela é uma língua muito erudita, difícil de ser falada, mas os soldados, eles falavam um tipo de grego mais popular, chamado grego koiné, o grego koiné, que era um grego, digamos assim, um grego popular. Vamos colocando numa linguagem mais simples, era como se o nosso português falado, né? O português gramatical é um português mais erudito, e nosso português falado, o português que a gente chama de português informal, eu já ouvi até algumas pessoas estrangeiras dizendo por que brasileiro não fala o português dos livros. É porque nós falamos o português informal na maioria das vezes. E era como se os gregos nas ruas, os soldados, falassem esse português, esse grego mais informal. E esse grego mais informal, mais simplificado, esse grego koiné, que significa comum, foi a língua, o grego que se espalhou como o idioma do comércio, da comunicação escrita internacional, e foi justamente essa língua grega que foi a língua com a qual o Novo Testamento foi escrito. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, né? A maioria dos seus livros. A estrutura literária da maioria dos livros do Novo Testamento, as epístolas, que 21 dos 27 livros do Novo Testamento são epístolas, então todas elas seguem uma estrutura literária das cartas ou epístolas gregas, que tem saudação, o corpo da carta e a despedida, que é um estilo, né, de carta no modelo grego. Então isso influenciou a literatura, a retórica também foi algo que contribuiu para o Evangelho. Paulo, um dos maiores missionários do Evangelho no início, ele tinha uma retórica, ele estudou aos pés de um grande professor também, e ele tinha essa retórica, ele conhecia os termos da retórica e ele usou da retórica em várias das suas mensagens, inclusive no Areópago, quando ele falou ali aos gregos e ele pregou em vários lugares usando de retórica. Então, a língua e assim como também a filosofia, né? A filosofia grega também foi muito importante, porque a filosofia, ela vinha meio que derrubar a crença nos deuses, no panteão, na religiosidade, né? Desfazer a fé, deixando um terreno livre para que houvesse a chegada de um único Deus. Eles traziam a ideia de que as virtudes somente eram suficientes. Duas correntes filosóficas eram bem famosas quando Cristo nasceu, quando Cristo veio ao mundo. Uma era o estoicismo, que afirmava o governo do universo por uma razão universal, e a felicidade humana como resultado do exercício de virtudes. Então, só pelo exercício da virtude você chega à felicidade, e existe um governo universal sobre o mundo. E o epicurismo, que afirmava que o homem vivia só para buscar a felicidade. E aí a chegada do Evangelho, que anuncia que existe um único Deus e Senhor, e que a felicidade vem para quando você glorifica a esse Deus e Senhor. Então, o terreno foi preparado, né? A chegada das filosofias que destruíam, pode assim dizer, a crença nos vários deuses, preparando o terreno para a chegada de um único Deus. Também uma contribuição muito importante dos gregos, da língua grega, foi a Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego. Conta-se que 72 homens judeus, eruditos judeus, traduziram o Antigo Testamento para o grego. E por terem sido 72, então ela ficou conhecida como Septuaginta. Joséfo, um
um grande historiador judeu, diz que o Pentateuco foi traduzido no terceiro século antes de Cristo, mas que o restante foi feito ao longo do tempo. Então, essa foi a Septuaginta, né, que foi traduzida por esses 72 homens e por isso recebeu esse nome de Septuaginta, por ter então perto de 70 homens nesse período da tradução. Então, as contribuições gregas, então, foram essas. Já as contribuições romanas também foram bastante interessantes. Já os romanos, por sua vez, a gente sabe, reconhece que eles estavam... O Império Romano dominava o mundo quando Jesus Cristo nasceu. César, né, era o imperador, César Augusto era o imperador quando Jesus Cristo nasceu. E os irmãos têm aqui um mapa que mostra todo o mundo dominado por Roma na época, né? Percebe-se que é uma extensão bem grande de terra, né? Uma parte bem grande de terra, que era o domínio romano até o ano de 117. Eles dominavam literalmente o mundo da antiguidade. Eles tinham poder político e militar, sem comparação até os dias de hoje. Ou seja, nenhum outro reino teve um domínio igual ou maior do que Roma. E esse domínio dos romanos, por incrível que pareça, ajudou o cristianismo, mesmo que, quando perseguiu, essa ajuda tenha sido de maneira negativa e serviu para a propagação do evangelho. E até no ano 300 depois de Cristo, quando Constantino oficializou o cristianismo, né, trouxe a igreja e tornou parceira do governo e tornou a igreja como a igreja católica apostólica romana. Durante os primeiros anos do Império Romano, dois elementos especialmente beneficiaram o cristianismo. O primeiro deles foi a chamada Pax Romana e depois a unidade do Império. Então, a Pax Romana era a chamada... foi um período de paz, né? Como já está dizendo, Pax Romana, a paz romana, que os romanos instituíram. Eles obrigatoriamente instituíram essa paz. Não poderia haver guerra nenhuma, guerra civil nenhuma dentro do Império Romano. E ela vigorou do ano de 29 a.C. até cerca de 180 depois de Cristo. Então, havia uma paz interna, né? A gente sabe que existiam aquelas, como a gente já viu, na leitura de textos bíblicos e até estudando os movimentos judaicos, que existiam aqueles movimentos, né, que alguns queriam se insubordinar, mas que eles iam contendo aqui e ali, abafando, para que não houvesse a perturbação da paz. Em Lucas 20, 26, nós até vemos quando eles tentam acusar Jesus Cristo, inclusive, de perturbação da paz. Vamos ler esse texto em Lucas 20, 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Então, eles estavam aqui tentando, né, na questão dos impostos, fazer Jesus ser pego sonegando impostos, e quando eles não conseguiram, eles então ficaram calados. Queriam acusar Jesus de fazer algo contra o governo romano e não conseguiram. Então, os povos romanos desfrutavam de uma paz interna, tanto o povo quanto aqueles que estavam sob a proteção do Império Romano, e eles não estavam defendidos contra o ataque daqueles que estavam fora do domínio romano, né? Todos aqueles que estavam dentro do domínio tinham de aceitar a paz romana e o acordo de controle do exército dentro da região conquistada. Quebrar essa paz era um problema sério. Então, eles viviam ali nessa Pax Romana, o que de uma certa forma ajudou na propagação do evangelho. Outra questão também que nós vamos ver, o segundo ponto aqui, a unidade do império.
Eu não sei se os irmãos já ouviram o ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma, né? Ou quem tem boca vai a Roma, também tem esse outro ditado, né? Porque falamos das estradas de Roma, que eram das estradas, né? Que todas eram estradas pavimentadas e estradas seguras, né? Eram pavimentadas e seguras. Eram estradas de boa qualidade, estradas seguras, que permitiam as viagens. Os irmãos vão lembrar que o único incidente que nós vemos falando nas viagens missionárias é o naufrágio, né? Que aí não foi por terra, foi um incidente no mar e não foi uma questão de assalto, nem de... Foi uma questão mesmo das intempéries da natureza. Então, as viagens missionárias eram feitas em segurança. Não foi uma questão de violência. Então, a unidade do império ajudou nesse sentido. Também, como o exército garantia o acordo de paz, eles podiam se deslocar com segurança. Tinha também a questão do correio. A gente nunca lê as epístolas, lê as cartas, e a gente não se pergunta como é que essas cartas chegavam de um lugar a outro, né? E Roma tinha o correio público, que também beneficiou o cristianismo, já que as cartas podiam ser enviadas com uma certa rapidez. Sabemos que as cartas de Paulo tinham remetentes certos e que depois elas circulavam entre as igrejas. Então existia uma forma de enviar as cartas de uma igreja para outra, saía de Paulo e ia para as igrejas, e isso tinha um processo para acontecer. Havia também um comércio, tanto por mar quanto por terra, ia ser um comércio seguro e facilitado pelas estradas. Imagine quantos podiam ser evangelizados e evangelizar numa cidade como Éfeso, por exemplo, né? Que era uma cidade, Corinto, que era uma cidade portuária também, com mercado e rota comercial. Então, pessoas entrando e saindo, chega no porto, é evangelizado, leva o evangelho para de onde veio, né? Então, ali, o evangelho foi favorecido, né? Paulo também, ele era um fazedor de tendas, nós sabemos disso, e ele se aproveitou do comércio romano para se colocar no mercado, lugar, com certeza, onde haveria muita gente, nós sabemos disso, para ouvir a pregação do evangelho. Considere a possibilidade de Deus chamar você também, meu amado irmão, para exercer sua profissão em outra cultura ou até mesmo onde você já está, em lugares nos quais Cristo não é conhecido, talvez no lugar onde você está. Existam pessoas que ainda não conhecem Jesus. Talvez você esteja ali há tanto tempo e ainda não falou de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. E talvez você tenha ali pessoas que estão precisando ouvir falar de Cristo. Talvez chegou o momento de você anunciar o evangelho. Como Paulo fez, como tantos outros já fizeram, né? É o momento de aproveitar o lugar onde Deus tem te colocado, a cultura, o ambiente que Deus tem te colocado para anunciar o evangelho. E outro aspecto também da cultura romana que beneficiou a pregação do evangelho foi a cidadania romana. Em Atos 22, 28, nós vemos o apóstolo Paulo reivindicar para si a cidadania romana, né? E por causa dessa reivindicação, então ele ficou algum tempo preso, esperando ser levado até César. Se ele não tivesse essa cidadania romana, talvez ele teria sido morto logo, mas por causa da sua cidadania romana, ele teve tempo, digamos, para escrever as epístolas que tanto nos edificam até hoje. Atos 22, 28. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Vou ler mais acima, 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. E aí o texto que a gente já leu. Então, esse título romano, a gente já viu aí duas formas que ele poderia ser dado, né? Ele poderia ser dado comprado, ele poderia ser um título comprado, ele poderia ser um título dado de nascimento, ele poderia ser um título também que a pessoa ganhava
por mérito, por doação de alguma pessoa de altos cargos, né? Benefício de alguém de alto cargo que deu. Paulo tinha esse direito de nascença, né? Ele tinha esse direito por nascença. Então, esse direito dava a cidadania romana dava à pessoa o direito de ocupar um cargo público, de participar nas assembleias políticas, de obter vantagens fiscais e escolher apresentar-se em juízo, que foi o que Paulo fez. Ele escolheu apresentar-se em juízo, né? É como a gente aqui, o cidadão brasileiro, ele tem alguns direitos, assim como deveres também. O cidadão de cada país tem seus direitos e deveres. Paulo era um cidadão do Império Romano por nascimento. Paulo foi beneficiado por sua cidadania romana. Quando ele ia ser açoitado, ele foi liberto por causa da sua cidadania. O comandante temeu, pois podia perder seu posto por amarrar um cidadão romano. Quer dizer, o comandante ainda era, em termos assim, menos do que Paulo, porque ele precisou comprar o seu título de cidadão, enquanto que Paulo era cidadão romano de nascença. Em outra ocasião, diante das acusações injustas por parte dos judeus, Paulo vale-se do seu direito e apela para César, ou seja, ele apela para ser julgado pelo imperador ou por um representante político romano. Então, meus amados irmãos, o texto que nós lemos no início, a expressão plenitude do tempo, como nós lemos em Gálatas 4:4, não significa o período de cumprimento de todas as eras. Não significa que tudo que Deus tinha planejado para nós, para este mundo, já se cumpriu. Mas que Deus enviou Jesus Cristo como menino, como redentor, como cordeiro a este mundo, no momento exato, no tempo certo. Uma coisa que nós ainda não mencionamos, o local também onde Jesus veio, né, aqui no Império Romano, o local onde ele nasceu, era um local que tinha, na Ásia, que tinha a ligação com todos os países, fazia ligação com todos os lugares. Jerusalém aqui, ó, fazia ligação com todos os países conhecidos da época de maneira fácil. Então, o lugar onde ele nasceu, que inclusive Paulo também menciona isso no livro de Atos, o lugar onde ele nasceu, no momento exato, no tempo certo e no lugar certo, né? Paulo diz que foi no lugar, não foi à toa, foi no lugar certo que ele veio, né? Então, o tempo certo significa isso, que Deus fez como deveria ser feito. Deus fez no momento certo, no tempo exato que deveria ser feito, porque Ele é Deus e Ele sabe as coisas como devem acontecer. Então, meus amados irmãos, precisamos pensar que Ele sabe de nós, Ele sabe da nossa vida, Ele sabe onde nós estamos agora, Ele sabe quem nós somos e Ele quer nos usar também para a propagação do Evangelho. Ele quer nos usar para a propagação das boas novas, assim como Ele usou o apóstolo Paulo, assim como Ele usou os discípulos que Jesus Cristo escolheu. Não foi à toa que aqueles 12 homens foram escolhidos, não foi à toa que Cristo veio naquele dia, hora e lugar, e escolheu aqueles 12 homens. Não é à toa que você está ouvindo este estudo agora, neste momento. Então, Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. E Ele vai agir na minha vida e na sua vida, quando nós permitirmos que Ele assim o faça. Então, curve a sua cabeça agora e ore ao Senhor e permita que Ele haja em sua vida, para que o propósito dele se cumpra também nas nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra em nossas vidas. Ó Senhor, que nós possamos, onde quer que nós estejamos, fazer a Tua vontade. Ó Senhor, que nós possamos fazer aquilo que Tu queres em nossas vidas, Senhor, não para a honra nossa, para a glória do nosso nome, mas, Senhor, somente para a glória e exaltação do Teu nome. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em tudo, Pai.
que o Teu Evangelho seja pregado. Senhor, que nós possamos usar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para a pregação do Teu Evangelho. Senhor, que nós usemos a língua que o Senhor nos dá, que nós usemos, Senhor, a literatura, que nós usemos, Senhor, a música, as artes. Ó Deus, que nós usemos os dons que o Senhor nos dá para a propagação do Evangelho. Muito obrigada, Senhor, pelos dons e talentos, que nós possamos usá-los para a edificação do Teu corpo aqui na terra. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém.